Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rodrigo Ferreira, Lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para compartilhar, nós estamos aqui estudando a nossa lição da CPAD, Homens dos quais o mundo não era digno. Eu quero estar compartilhando com você alguns ensinamentos da palavra, Então eu quero dizer, seja muito bem-vindo, você que é professor da EBD, você que é aluno, você que trabalha na Escola Bíblica Dominical, você que ama a Escola Bíblica Dominical, assim como eu, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu peço para você, se você puder curtir, compartilhar com mais pessoas. Nós vamos estar estudando agora a lição já de número 6, que vai ser do dia 10 de maio de 2026. O tema da lição vai falar sobre o nascimento de Isaac. Eu já quero convidar você, pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta, seu material de anotação. Se você for do sul, pegue também seu chimarrão. O chimarrão é muito bom, não pode faltar. Então pegue seu chimarrão, seu café, e vamos junto, vamos embarcar nessa jornada de aprendizado. Eu também quero deixar aqui para você, se você tiver o desejo também de adquirir os slides, eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo. É só você clicar e você vai poder estar adquirindo nossos slides, um valor bem acessível para você, tá bem, meus amigos? Então já vamos passar para os nossos slides aqui, vamos passando. Nós vamos ver aqui que temos alguns hinos sugeridos, então já passe aí para os seus músicos, para os levitas. Temos aí o hino 3, Plena Paz e Santo Gozo, bem conhecido. O hino 526, Grandioso És Tu, com certeza vai ser uma bênção. Tem um momento de adoração com os alunos, antes de começar, de dar início à sua aula, e vai ser uma bênção. Meus amados, nosso texto áureo da lição está lá em Gênesis capítulo 18, e o versículo de número 14, que fala: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Nós vemos que esse texto é aquilo que Deus falou quando Deus visitou ali Abraão, um pouco antes dele falar sobre o juízo de Sodoma e Gomorra. Deus ele falou isso com Abraão, fez essa promessa para Abraão. Nossa verdade prática vai falar assim: Deus é onipotente, e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Meus amados irmãos, nós sabemos que Deus ele tem atributos. Nós estudamos lá na ontologia, que fala sobre os atributos de Deus, a doutrina do estudo de Deus, e nós vamos ver ali que Deus ele tem atributos que são comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quando falamos da onipotência de Deus, ele é um atributo incomunicável de Deus. É um atributo que Deus ele não transmite para o homem, E esse atributo, a onipotência, é um deles. A onipotência, a onipresença e a onisciência. São 3 atributos incomunicáveis que Deus ele não reparte com o homem. O que é a onipotência? A onipotência significa que Deus ele tem todo o poder, E é o que nós vamos ver na lição de hoje, Nós vamos ver sobre o nascimento de Isaac. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver que Deus ele fez uma senhora de 90 anos de idade, e um homem de 100 anos de idade serem pais. Por quê? Porque ele faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Amém? Então passe esse ensinamento para os seus alunos. Nós temos os objetivos da lição, e eu quero aqui colocar um quarto objetivo, que o seu objetivo seja conseguir trazer todos os tópicos da lição, desde a primeira introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e a conclusão, que você consiga concluir a lição dentro do seu período de aula. Amém? Nós temos também a nossa leitura diária, é muito importante, nós lemos diariamente a palavra de Deus. Temos aí o texto para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, E domingo nós lemos todos junto ali a leitura bíblica em classe, Mas então aqui tem os textos. É bom se você tiver, por exemplo, um grupo de WhatsApp,
né? Então você pode pegar na segunda-feira, você lê o texto, você escreve o texto de Gênesis 18:14, né? Fala sobre a promessa de Abraão e manda uma mensagem no seu grupo, né? Ali um texto diário para as pessoas, para os alunos irem, né, durante toda a semana já tendo o contato com o texto, para eles durante toda a semana já irem meditando, né? Porque é bom, e aí já vai se inteirando, né? Quando chegar já no domingo, no momento realmente da lição, né, eles já vão estar inteirados sobre o que a lição vai falar, sobre o que a lição vai tratar. E também é sempre bom, né, você durante a sua aula, você fala para o seu aluno, olha, não deixe para pegar a sua lição apenas no domingo, estude a lição durante a semana, né, tire um tempo para estar orando, para estar buscando, né, o entendimento, o conhecimento, né, para que possa ser o domingo um momento mais de tirada de dúvidas do que realmente, né, de ensino. Amém? Vamos seguindo. Nós temos aqui então a nossa leitura bíblica em classe, né, está lá em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. E o texto aqui, né, da nossa lição, a versão está na versão Almeida, Revista e Corrigida, né? Essa leitura bíblica em classe também, quando você for fazer com os alunos, é bom você fazer uma leitura compartilhada, né? Por exemplo, você pode ler o primeiro versículo, né, e pede para os alunos ler os próximos versículos, senão você lê um versículo e cada aluno lê depois, você lê o primeiro, o outro lê o 2, lê o 3, lê o 4, né, porque daí todos fazem uma leitura compartilhada, né, e é bom para a aula ser ali mais dinâmica, ser uma aula mais participativa, né? Então fica também essa dica para você. Meus amados, chegamos aqui então agora na nossa introdução, né? E nós vamos ver aqui na nossa introdução a visita. Nós estudamos hoje, né? Nós estudamos na lição de domingo passado, falando sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, né? Nós vemos ali que Deus ele visita Abraão, né? E aí ele foi toda aquela hospitalidade. Depois nós vamos ver que Ló, no capítulo 19, vai receber também uma visita, né, ali dos anjos. E nós vamos ver agora aqui no capítulo de número 21 de Gênesis, que vai chegar o momento então de Sara também receber uma visita, né? Então Deus ele visitou Abraão, os anjos visitaram Ló, e agora vai ser o momento de Sara receber uma visita de Deus, né? Nós vamos ver que aquilo que era algo impossível, né? Abraão com 100 anos, Sara já estava com seus 90 anos quando algo extraordinário aconteceu, algo que parecia impossível. Porque é o que fala ali, nós estamos ali no texto, Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, trazendo aqui já para a introdução, você pode abordar com seus alunos o quê? Você pode pegar um exemplo, Sara, você pode pegar Rebeca, você pode pegar Raquel, você pode pegar Ana, você pode pegar Isabel, 5 mulheres que a Bíblia fala que eram estéreis. E eu pergunto para você, qual dessas 5 mulheres que não gerou? Todas elas geraram. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Para Ele não existe a palavra impossível, ela não faz parte do vocabulário de Deus, né? Nós que somos homens, nós somos limitados, mas o nosso Deus ele é ilimitado. Como nós vimos ali, nosso Deus ele é onipotente, ele é um Deus todo-poderoso. Então ele visitou, né, Sara, né, para dar essa notícia maravilhosa, que ela iria gerar, ela seria, né, mãe, que era o desejo do coração dela. E meus amados irmãos, vamos seguindo. Nosso próximo slide vai falar sobre as consequências da impaciência de Sara, né? Nós vamos ver aqui, né, as consequências, né? Infelizmente Sara ela teve ali um momento de impaciência, e nós vamos ver, nós falamos no começo sobre os atributos incomunicáveis de Deus, que é onipotência, onipresença, onisciência. Deus ele não comunica esses atributos ao homem. Porém, meus amados irmãos, a paciência é um atributo comunicável de Deus, né? Quando Romanos fala, ele fala que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, né? Então nós precisamos pedir
para Deus, porque é fácil esperar uma promessa? Não é fácil, né? Sara ali já estava com a idade bem avançada, também Abraão, né? E eles tiveram, tanto Sara, ela teve um momento de impaciência e ela deu aquele conselho para Abraão, né? Para ele pegar sua serva, a Agar, e ali Abraão anuiu ao conselho de Sara, e aí nós vamos ver agora as consequências, né? Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. E nós vamos ver agora, né? Vamos falar no tópico primeiro sobre as consequências da impaciência. Mas aí no número 1 do tópico primeiro, vai falar sobre o nascimento e o nome do filho da promessa. Vocês lembram aí como é que foi o nome do filho? E aqui também trazendo para vocês, né, como é que eu faço, por exemplo, quando eu vou preparar a lição, né? Porque é importante, né? É importante também, né? Com certeza cada um de vocês tem um método, cada um tem um modo, né? Mas eu sempre, quando eu vou preparar, eu procuro assim ver uma palavra-chave. Né? A gente vê que Jesus, na Bíblia mesmo, ele sempre coloca palavras-chave na Bíblia, né? E aqui a palavra-chave que eu vejo nesse número 1 aqui, o nascimento e o nome. Então, por exemplo, a gente já começa a ver, né, se você for estudar, trazer para os seus alunos, você pode ver as pessoas, por exemplo, que Deus deu nome na Bíblia. Né? Por quê? Porque Isaac, quem deu o nome foi o próprio Deus. Deus falou, olha, esse filho vai se chamar Isaac, que significa riso. Quem mais que Deus deu o nome? Ismael. Né? Lá em Gênesis 16, Deus fala, né, o anjo do Senhor falou com Agar, olha, o nome do teu filho vai ser Ismael, que significa Deus ouve. Deus também deu o nome lá para o filho de Zacarias. Né? Deus falou, olha, o nome do menino vai ser João. Né? E ele escreveu na tabuinha, João é o nome do menino. Né? Então nós vemos que Deus, ele dá nome, Deus também muda nomes. Né? Nós vemos lá o caso Abraão mesmo, né? Significava, o primeiro nome dele é Abrão, que significa pai exaltado. Deus mudou o nome para Abraão, pai de multidões. Sarai, minha princesa, para Sara, né, que é princesa. Jacó, que era usurpador, enganador, para Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Então nós vimos que Deus, ele dá nome, Deus muda o nome, e para mim e para você, Deus, ele tem um novo nome, né? Como Deus é maravilhoso. Como será que vai ser o teu novo nome? Deus, ele já sabe, né? Muito em breve nós saberemos também o nosso novo nome. Então, nós vemos aqui então sobre o nascimento e o nome do filho. O nome do filho era Isaac. O que significa Isaac? Isaac significa riso. Mas por que foi esse nome? Porque tanto Abraão quanto Sara, quando eles receberam a promessa, qual foi a atitude deles? Eles riram, né? E por isso Deus falou, já que vocês estão rindo, esse vai ser o nome, riso. Por quê? Porque esse menino vai trazer muita alegria para a casa de vocês. Né? Nós vemos ali que em Isaac Deus vai chamar a promessa, né? Vai ser o filho da promessa. Aí depois vem Jacó e assim vai se estendendo até que chega, né, a nação de Israel como nós conhecemos nos dias atuais. Amém, meus amados? Vamos seguindo, vamos dando sequência. Mas aí, como o nosso tópico fala sobre as consequências da impaciência, né, nós vamos ver agora que vai acontecer um problema familiar. Né? Nós vamos ver agora que Ismael, ele vai zombar de Isaac. Nós vamos ver ali que no momento que o menino ele foi desmamado, né, vai ter uma festa, vai ter um momento de festa. E agora, assim como está aqui na imagem, né, nós podemos ver aqui, está o Ismael zombando ali do Isaac. Né, e Sara não gostou nada daquela situação. Nós vamos ver que vai ter essa consequência depois, né, dessa briga familiar, esse momento de zombaria. Né, vai ter muitas consequências para Abraão, para Sara, para Agar, para o próprio Ismael. Nós vamos ver ali que vai começar uma briga em meio à família. Né? Então aqui vai começar as consequências, né? E toda vez que nós agimos fora da vontade de Deus, aquilo vai gerar uma consequência para a nossa família. Então precisamos ter muito cuidado. Né? A Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor, né? E Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Então se você está esperando, aguardando uma promessa, não queira dar um jeitinho, né? Assim como Sara fez,
né? Não, espere o tempo de Deus e no tempo certo a promessa se cumprirá, né? Toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, Deus ele não precisa de ajuda, né? Ele é Deus, ele é onipotente. Mas aqui, né, nós vemos que mesmo o pai da fé, ele tentou ali dar uma ajuda para Deus e acabou que vai ter um grande problema na sua família, né? E começou a zombaria, né? Então Ismael começou a zombar do seu irmão Isaque. E ali qual que vai ser então a consequência, né? Nós vamos ver agora que Sara ela vai pedir a expulsão de Agar e de Ismael, né? Olha só, eu estava lendo aqui, nós sabemos que na época de Abraão ainda não tinha a lei de Moisés, né? A lei vai começar com Moisés. Porém, né, lá durante os anos ali, 2000 a.C., né, a lei social que governava tinha dois códigos, duas leis. Era a lei de Nuzi e a lei de Hammurabi, ou o Código de Hammurabi. O que essas leis sociais diziam, né? Elas proibiam que fosse mandado embora o filho de uma serva que fosse herdeiro legal, né? Então, tanto esse Código de Nuzi quanto o Código de Hammurabi, eles proibiam, né? Isso não era correto de acordo com aquelas leis sociais da época, né? Porém, quando ali Sara faz aquele pedido, nós vamos ver que o próprio Deus, né? Deus ele aprova. Deus, embora, né, Abraão estivesse com o coração contristado naquele momento, Deus falou, olha, atenda o pedido de Sara, né? Atenda aquilo que ela está fazendo. Então Abraão ele obedece, né, aquilo que Sara estava pedindo para ele, né, para que fossem expulsos, né? Quando Sara ela viu ali que estava, né, o Ismael zombando do Isaque, ela falou para Abraão, Abraão, não dá mais, né? Pega a serva, pega o filho dela e manda embora para o deserto, né? E foi o que aconteceu. Deus falou, Abraão, segue o que a tua esposa está falando, né? E vai ser o momento então da expulsão. Então nesse momento Agar e Ismael eles são expulsos para o deserto. Vamos dando sequência, nós temos aqui também, né, no nosso slide vai falar, nós temos o nosso auxílio bibliológico e vai falar ali sobre, né, a idade de 99 anos, meus amados, né, quando a gente olha assim, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, as maneiras que Deus se revela, ali vai ter várias outras maneiras, mas aqui eu coloquei duas, né, nós vamos ver que Deus ele se revela para Abraão como o Deus Todo-Poderoso e também ele fala para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Por quê? Porque ele seria o pai de muitas nações, né? Quando olhamos para Abraão, nós vemos que ele é o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né? Tanto o islamismo quanto o judaísmo quanto o cristianismo, as 3 religiões têm por pai a Abraão, né? Então ele é o pai de nações, né? E também povos, tribos, línguas e nações se originaram dele, né? Nós vamos ver por isso que ele precisava, né, ter essa conduta. Deus fala, Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. Deus vai fazer vários pedidos, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, percorre a terra, Abraão, seja perfeito, Abraão, se circuncida. Vamos ver semana que vem, Abraão, me dá o teu filho, sacrifica teu filho, né? Tudo isso foram os pedidos que Deus estava fazendo para Abraão, e aí está no nosso auxílio bibliológico. Vamos dando sequência, nós temos também a sinopse do tópico de número 1. E a sinopse é, Deus é poderoso e no tempo certo ele cumpriu a promessa feita a Abraão. Meus amados, quando a gente olha, por exemplo, para o Novo Testamento, né, quando o anjo é enviado lá para Zacarias e Isabel e vai prometer um filho, parece que o anjo ali ele chega atrasado, né, já eram velhos. E aí também o anjo Gabriel ele vai e fala com Maria, uma jovem que estava desposada, não estava nem casada ainda, e o anjo fala, olha, você também vai ter um filho. Parece que no caso de Maria, o anjo se adiantou. No caso de Zacarias e Isabel, né, parece que o anjo se atrasou, mas na verdade não. Deus sempre chega no tempo certo, no momento certo. Então tranquiliza o teu coração se você também está aguardando
um milagre de Deus, fique tranquilo que no tempo certo Deus irá realizar, e também na vida dos seus alunos da sua classe da Escola Bíblica Dominical. Vamos dando sequência agora, meus irmãos, já passamos então do primeiro tópico, estamos chegando já no segundo tópico, já na metade da nossa lição, né? Nós vamos ver ali que o segundo tópico ele tem por tema: Abraão tem que tomar uma atitude. Deixa eu encher meu chimarrão aqui que já tá bom. Ele tá tomando teu chimarrão, tá tomando teu cafezinho, tá anotando tudo aí, vai me contando. Vamos lá, olha só. Nós vamos ver agora no tópico 1, vai falar que Isaac, ele é desmamado, né? E isso eu estava lendo, né? A lição fala que um filho, ele era desmamado por volta de 5 anos de idade, né? Também eu estava lendo na minha Bíblia de estudo, fala que a partir dos 2 anos, 3 anos, né, o filho era desmamado, mas nesse momento Isaac deveria ter por volta de 2 a 5 anos de idade, né, quando ele foi desmamado. Estava sendo um momento de muita festa, né? Um momento, a gente vê ali, estava todo mundo festejando, né? Abraão ele deu um banquete para todo, porque era um momento de alegria, né? Um momento de confraternização, né? Aquele filho tão aguardado, ficou 20 anos aguardando o filho da promessa, e agora o menino estava crescendo com saúde, né? A gente pode ver aqui na imagem, né? Ali Abraão sorrindo, Sara sorrindo, até o Isaac estava ali faceiro, deve estar comendo ali alguma coisa, estava tendo uma festa. Claro que a imagem é decorativa, né? Mas a gente consegue entender um pouco melhor, né, aquele momento que estava acontecendo. Era um momento de festa, de alegria, de confraternização, né? Mas a gente vai ver que algo vai acontecer no meio da festa, né? No meio da festa vai chegar o momento então da zombaria, né? Quando sai daquele momento ali, né, vai um momento agora à parte, vai acontecer então ali que agora Ismael, né, ele vai então zombar do seu irmão Isaac. E meus amados, eu gostaria de ler com vocês, né, às vezes só na lição, né, a gente não consegue entender muito o significado dessa zombaria, né, mas é bom a gente ir para a palavra de Deus. Por que tinha essa guerra? Por que tinha essa luta entre Ismael e Isaac? O que isso significa para mim e para você hoje? Né? Estamos falando de 2000 antes de Cristo. Então, para nós, 4.000 anos atrás. Mas aí, se um aluno perguntar para você, tá, professor, mas o que isso significa? Qual que é a aplicação que tem a zombaria, né, de Ismael e Isaac para hoje, para nossos dias de hoje? Aí você vai convidar o seu aluno para você abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 28, porque aqui Paulo vai falar o significado, né, bíblico dessa zombaria para nós, para nossos dias. Você vai ver que tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. Olha o que fala aqui em Gálatas, capítulo 4, do versículo 28 em diante. Fala assim: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Vós, irmãos, nós somos filhos da promessa como Isaac. Como porém outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então entenda, nós somos o filho da promessa. Nós não nascemos segundo a carne, nós nascemos segundo o Espírito. Porém, assim como o filho da escrava, assim como o filho da carne perseguia aqueles que vivem com o Espírito, a mesma maneira acontece hoje, né? Nós vemos a nossa luta que eu e você temos, a luta da carne contra o Espírito. Então é isso que estava acontecendo, né? Aí ele segue, o versículo 30. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum a escrava será herdeiro com o filho livre. Nós vemos aí a guerra, a luta da carne contra o espírito, e também, né, que através de obras, né, através das obras humanas,
nós não podemos receber nada. Tudo que nós recebemos é através da promessa do Filho que nós recebemos através da sua graça, né? Então nós vemos essa luta diária, a perseguição da carne contra o Espírito, assim como acontecia essa zombaria, né, de Ismael com Isaac. É a luta diária que todos nós passamos. Então, fica aqui mais um texto para te ajudar, né, para você compartilhar durante a sua ministração do EBD. E agora nós vamos ver, né, seguindo aqui Abraão, né, ele tem que tomar uma atitude, e nós vamos ver agora que ele ficou triste, né? Abraão agora ele fica pensativo, aquele momento de alegria, aquele momento de festa, né, deu lugar a briga, zombaria, e agora chegou um momento ali que ele estava pensativo. A Bíblia fala que ele estava dividido, ele estava machucado. Por quê? Por causa que ele tinha que tomar uma atitude, né? Tudo consequência dele ter tentado dar uma ajuda para Deus. Nesse momento não precisava acontecer, mas chegou a consequência, né? E agora ele tinha que ter uma atitude, né? E a atitude ele tinha que agir de acordo com aquilo que Deus estava direcionando. Então nós vamos ver que chega esse momento de tristeza, né? A consequência ele vai ter que tomar então uma atitude, e aí nós vamos, né, ver qual que vai ser a atitude que ele vai tomar. Sinopse do tópico 2. Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências de suas ações impensadas e precisavam tomar uma difícil decisão. Meus amados, é muito melhor a gente não ter essas ações impensadas, né? É muito bom a gente primeiro, antes de tudo, consultar Deus, orar, consultar o Senhor, ver se aquilo é a vontade de Deus para nós, né? Para que nós não venhamos a depois a ter que tomar uma atitude muito difícil. Mas também, se é o caso de tomarmos uma atitude, nós não podemos ser covardes, né? Nós precisamos tomar atitude, ela tem que ser tomada no momento certo e na hora certa, porque senão a situação vai piorando cada vez mais. Então, se tiver que tomar uma atitude, né, tome a sua atitude, tome a sua decisão, né, mesmo que seja algo difícil. Nós precisamos dar coragem, né, e tomar a atitude certa no momento certo, direcionado por Deus. Vamos seguindo. Nós temos também ali o auxílio bibliológico, né, vai falar sobre Agar, né, essa serva egípcia. Nós vamos ver que ela também, Deus vai fazer promessas, né, para o filho. Nós vamos ver que Deus, ele ouviu ali o clamor de Agar, Deus vai ouvir o clamor do seu filho, né? Nós vamos ver que o anjo do Senhor vai visitar Agar. Tudo isso vai acontecer agora no nosso terceiro tópico, né? E aqui no auxílio bibliológico, né, nós vamos poder aprender um pouco sobre Agar, né? Começa ali também, já fala sobre ela no capítulo 16, na primeira vez que tem a fuga dela, né, ali. E o anjo do Senhor visita ela, e depois segue de novo novamente no capítulo 21, né, quando tem a briga dos filhos, ela é expulsa, né, com o filho para o deserto. E tudo aqui vai estar explicando aqui nesse auxílio bibliológico, né, mais sobre a vida de Agar. Vamos seguindo, chegamos já no nosso último tópico. E aí, como é que está? Tá tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, né, você pode colocar o comentário, se você quiser acrescentar alguma coisa, né, se você tiver alguma sugestão também, por favor, comente e deixe para nós, que vai ser um privilégio estar respondendo, né, a você. Então vamos passar para o nosso terceiro tópico. E o terceiro tópico, né, ele fala que Abraão, ele vai despedir a Agar e a Ismael. E nós vamos ver aqui, né, nós vamos até ler aqui, eu quero ler com vocês lá em Gênesis, no capítulo de número 21, vai acontecer agora essa despedida. Gênesis 21, versículo 14, que fala: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Meus amados, se nós formos olhar para a palavra de Deus, não era a primeira vez que isso acontecia com Agar, né? Se nós olharmos no capítulo 16, quando chega lá, quando acontece o nascimento de Isaac, né, nós vamos ver ali que ela desprezou Sara,
E Sara já tinha expulsado ela, né, naquele primeiro momento, ainda grávida, né, de Ismael, mas porém ali ela teve uma visita do anjo do Senhor. E nós vamos ver agora aqui que vai acontecer a segunda vez, né, agora que o menino já estava grande, né, e nós vamos ver que vai chegar, após eles zombarem então ali de Isaac, novamente ela é expulsa para o deserto. E dessa vez ela vai para o deserto, né, e Abraão pegou de madrugada, deu para ela apenas pão, um odre de água e despediu-a para o deserto. Se nós formos olhar num contexto, seria um atestado de morte. Por quê? Porque ela não duraria muito tempo, né? Já pensou a pessoa ir no deserto com apenas pão e um pouquinho de água, né? Com certeza, né, se nós fôssemos ver, normalmente, naturalmente, o que iria acontecer com ela e com seu filho seria a morte. Mas será que foi esse o resultado? Será que foi isso que aconteceu? Olha só o que vai acontecer. Número 2. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Né? Então nós vamos ver ali que conforme ela vai andando, conforme vai caminhando, né, a água vai se acabando, o pão se acaba e chega um momento agora de uma quase tragédia. Né? Nós vemos ali que ela estava, né, nessa imagem, né, o menino já meio desfalecido por falta da escassez de água, da escassez de pão, a fome, a sede. Né? Nós vamos ver que vai chegar um momento, né, que ela vai pegar e vai se distanciar do menino. Né? Ela deixa o menino a uma distância e fica ali de longe. E o que eu acho interessante, quando nós olhamos no capítulo 16, nós vamos ver que Deus ele vai ouvir o clamor de Agar. Mas agora vai chegar o momento que Deus vai ouvir o clamor de Ismael. É muito interessante porque muitas vezes, né, nós vamos ver que Deus ele vai ter experiência com os pais. E é muito maravilhoso a gente ver, né, o pai testemunha, o pai fala aquilo que Deus fez, né, como Deus é maravilhoso. Mas nós vamos ver também que muitas vezes Deus ele vai ter experiência com o filho. Agar já teve a experiência dela, de Deus falando com ela, de Deus vendo ela, né? Ela chamou aquele lugar Beer Lahai Roi, o Deus que me ouve e o Deus que me vê. Mas agora nós vamos ver que é chegado o momento também de Ismael ter essa experiência. Olha só, o número 3 fala assim, ó, Deus ouviu a voz de Ismael. Né? Como é maravilhoso, né? Aquele menino que estava lá já prestes a morrer, na beira da morte, nós vamos ver que no momento que ele clama, o que acontece quando ele clama, Deus ele ouve. Por isso que está ali o texto de Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmo 121, versículo 1. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Toda vez que nós clamamos, né, seja um momento de sequidão, um momento de escassez, um momento de tristeza, um momento de impossibilidade, quando nós clamamos a Deus, pode ter uma certeza, que o mesmo Deus que ouviu o choro da criança é o mesmo Deus que nos ouve. Por quê? Porque Ele é o Deus que nos ouve e o Deus que nos vê. E Ele permite que nós tenhamos essas experiências em meio ao deserto de nossas vidas. Amém, meus amados? Depois nós vamos ver, então, a sinopse do tópico 3, que fala: Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram o deserto, mas Deus ouviu o seu clamor e os livrou. E além disso, né, Deus ele vai fazer muitas promessas, né, para o menino. Falou, né, que ele seria também, fala assim, ó, versículo 13 do capítulo 21, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Nós vamos ver que Deus ele tinha promessas para Isaac, mas Deus também fez promessas para Ismael, e dele gerou-se 12 príncipes, né? Nós vemos que até hoje, né, nós vemos ali os povos dos árabes que se originaram de Ismael. Né? Então por quê? Porque eles passaram pelo deserto, eles enfrentaram o deserto, mas Deus ouviu o clamor, Deus os livrou daquele momento. Então é assim que Deus ele age em favor do seu povo. E meus amados irmãos, para concluirmos já a nossa lição de hoje, né, nós vamos ver que Deus ele é um Deus que cumpre
com as suas promessas. Abraão chegou um momento que estava preocupado, ele falou, mas Deus, na minha casa eu só tenho o Damasceno Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. E Deus fala, não, o herdeiro vai ser aquele que vai ser gerado de você. Com 100 anos ele gera o filho da promessa. E nós vemos que de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos de Israel, até que vem depois, chega o momento dos reis, vem o rei Davi, até que no momento certo, na consumação, ali no momento exato, Deus ele traz Jesus, que é descendente também de Abraão. E através dele, todos nós recebemos a promessa da salvação. Por quê? Porque Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é o que? É a graça, a bondade e a fidelidade de Deus com a vida, com a família de Abraão, com a nossa vida e com a nossa família. Amém, meus amados? Estamos então concluindo aqui. Eu espero que você tenha uma aula abençoada, Continue estudando, continue aprofundando os seus conhecimentos, Que com certeza nós vamos viver as bênçãos de Deus, nós vamos viver as promessas de Deus. Então que Deus te abençoe, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, se você puder também compartilhe, se quiser adquirir os slides vou colocar aqui na descrição, ali embaixo, e desde já te agradeço, muito obrigado por ter ficado conosco, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, e até a nossa próxima aula, Nós vamos falar ali, quando Deus ele vai pedir na próxima aula, olha que aula maravilhosa, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Meu Deus, capítulo 22 de Gênesis, já estou ansioso para essa aula, vai ser uma bênção. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, fique com Deus, em nome de Jesus.